instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que leve o amor, onde houver ofensa que leve o perdão, onde houver discórdia que leve a união, onde houver dúvida que leve a fé, onde houver erro que leve a verdade, onde houver desespero que leve, onde houver tristeza que leve a alegria, onde houver trevas que leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos para o estudo do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Hoje nós vamos falar sobre convite à paz. O que seria a paz? Seria calmaria, inércia, nada fazer, nada sentir? Seria usufruir conquistas, vitórias, sucesso, beleza, poder? Seria calmaria na revolta, serenidade diante dos desafios, confiança em meio ao caos, fé no meio das dificuldades? Paz. Quem não busca? Jesus nos diz em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas qual é a paz de Jesus que ele nos concede? O que pacifica as aflições que surgem de fora para dentro e de dentro para fora? Conflitos do homem em si mesmo, conflitos do lar, conflitos do trabalho, conflitos da comunidade. Joana de Ângeles vai falar nesse estudo dessas várias frentes de conflitos que surgem. Conflitos exteriores, conflitos interiores. E do quanto é necessária a paz. Para
Para Joana, a conquista da paz é fácil. Diz-nos ela, basta que não ambiciones em demasia, que corrijas os ângulos da observação da vida, que ames e perdoes, que te entregues às mãos de Deus, que cumpras fielmente os teus deveres. Mas vocês hão de convir comigo que se é de fácil compreensão essas lições, elas ainda são de difícil execução por todos nós. As características da nossa humanidade terrena ainda são aquelas que indicam a dificuldade de execução destas tarefas simples, de cumprimento dos deveres, de amar e perdoar, de corrigir os ângulos da observação. O que seria isso? Seria olhar com olhos diferentes? Mas o que seria olhar com olhos diferentes à vida? O que seria corrigir os ângulos da observação? Joana ainda nos fala que ninguém pode achar-se excluído ou privilegiado, que pessoa alguma se encontra abandonada pelo Pai em situação alguma na terra ou fora dela. Realiza o teu oásis interior e não te escravizes às coisas insignificantes. Antes, luta com as armas da paciência e da confiança para conquistares o tesouro da paz. Então, nós estamos vendo que aqui o roteiro que Joana indica passa por uma mudança de postura pessoal, porque ela fala da construção deste oásis interior, através principalmente da paciência e da confiança. Em outra lição de Jesus, ele nos adverte que nós precisamos cuidar do coração e da mente, das palavras e ações, para que não percamos a harmonia necessária à felicidade. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, segundo registrou Mateus, no capítulo 5, versículo 18. O que sai das nossas mentes e corações é força viva e palpitante, no dizer de Emmanuel, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão, ou seja, aquilo que eu sinto e penso, o que sai da minha mente são os meus pensamentos, o que sai do meu coração são os meus sentimentos. Isto é força viva e palpitante, que me envolve, tanto para o bem quanto para o mal, conforme aquilo que eu emiti. É por isso que então Joana nos faz meditar sobre essa paz que buscamos. Porque, via de regra, quando alguém fala de paz, geralmente a gente imagina a paz como algo que vem, que nos é concedido. Ah, eu queria viver num mundo de paz, né? Eu queria viver entre pessoas pacíficas. Eu queria viver onde todos se respeitassem, onde houvesse paz entre os homens. Mas a gente começa a pensar, não de forma mais restrita, mas ao contrário, de forma mais ampla, compreendendo que essa paz é construção pessoal. Segundo Emmanuel, do íntimo dos tiranos
é que nasce a guerra. Segundo Emmanuel, da alma dos caluniadores partem venenos que retornam a eles mesmos. Dos maus, perversos e inconscientes, e de seu verbo nascem crimes, injustiças, perturbação. Vejam só. É daquilo que o homem sente, pensa e executa que nós colhemos frutos no mundo. Mas Emmanuel também fala que da alegria semeada em palavras, gestos e atitudes, essa alegria se multiplica, contagiando. Que da fraternidade que é exercitada, ela também volta àqueles que a emitem. Que a bondade é força benéfica e mobiliza muitos ao seu redor. Afirma Emmanuel que aqueles que mobilizam bons pensamentos, iluminando caminhos alheios pela conversa sadia, estes detêm energia poderosa em seu próprio benefício. Ainda, segundo Emmanuel, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Se Emmanuel falou aqui da boca, é claro, nós que temos nos dedicado ao estudo do Espiritismo, em consequência do estudo das lições deixadas por Jesus, nós já sabemos que a palavra tem força, mas o pensamento, o sentimento também. Então, esse conceito que Emmanuel fala da palavra se estende também ao pensamento e ao sentimento. O que nós estamos construindo intencionalmente? É paz ou é guerra? É harmonia ou é desajuste? Quando eu converso com um amigo ou com um conhecido, numa chamada ao telefone, numa chamada pelo FaceTime, quando o meu amigo desliga o telefone, como será que ele se sente? Quais as sementes que eu enviei para ele? Que eu emiti? Fazer ao outro o que gostaríamos que se nos fizesse. Então, meditemos. Porque a lição de hoje chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção para a certeza de que a paz só será construída na coletividade humana quando os corações individualmente a tenham construído. Que nós possamos construir então a nossa paz. Percebam que Jesus nos disse: a minha paz vos dou. É esse o convite à ação benéfica em benefício dos outros e de nós mesmos. A paz que Jesus nos dá é uma lição, é um convite, é um roteiro de como agir, de como sentir, como pensar, como executar. Porque Jesus foi homem ativo entre nós. E ele afirmou que ele e o Pai trabalham desde sempre, que continuarão trabalhando, ou seja,
seu espírito imortal também trabalha. Assim como o Pai, força criadora, também cria incessantemente. Então, se o Cristo, no seu trajeto terreno entre nós, trabalhou incessantemente em benefício das criaturas, servindo, buscando a conexão com o Pai constantemente, uma vez que a vontade do Pai era a dele e que o seu alimento era executar a vontade do Pai, nós já percebemos que o roteiro para se ter paz é trabalhar. Mas não é só trabalhar, pôr a mão na massa. Não é só esse trabalho exterior. Não é só praticar a caridade na sua forma exteriorizada. Não é só dosar aquilo que a gente fala com palavras bonitas. Indicar livros bons. É construção íntima. É trabalho interior. Silencioso. É construir a caridade na forma de olhar, na forma de sentir e de pensar. É servir ao outro exteriormente e interiormente. Ah, mas como é assim? É assim. Quando eu emito bons pensamentos, mesmo que o outro não saiba deles, eu estou construindo boas energias, boas coisas. E o bem sempre se propaga mais e de forma muito mais rápida que o mal que eu possa pensar, sentir e falar. Nós não podemos esperar a paz silenciosamente. Não. Nós espíritas estamos indo e voltando, desencarnando e reencarnando tantas vezes. E se hoje a doutrina vem para nós como fonte de esclarecimento, é por conta principalmente da nossa necessidade. Nós não somos espíritos avançados. Em geral, os espíritos dizem que somos, ao contrário, muito devedores. Somos espíritos, via de regra, inteligentes. Nós já experienciamos em tantas culturas. Já tivemos acesso e já desenvolvemos tanto o nosso intelecto. E justamente por conta disso, precisamos neste momento, nesta experiência, dos esclarecimentos que a fé raciocinada pode nos fornecer. Porque talvez, de outro modo, continuaríamos perdidos. Essa paz que eu busco, que você busca, que todos buscamos, em todas as nações, em todas as religiões, homens de todas as cores, todos buscamos essa paz, mas é a paz silenciosa de mim mesmo. É quando eu realizo as tarefas com as quais eu me comprometi como espírito imortal. Não tão somente como homem e mulher encarnados. É quando eu aprendo a olhar o outro como ele efetivamente é, meu irmão em humanidade.
É quando eu passo, inclusive, a treinar, olhar todos os seres da criação, toda a obra da criação, não só com profunda gratidão, mas com enternecimento. Porque todos estamos aqui unidos e justamente porque caminhamos todos juntos, precisamos de paz. Paz é serenidade em meio às tempestades. Confiança quando tudo parece faltar ou desmoronar. Paz para mim é certeza de que a sombra vai passar e de que o sol de novos tempos vai surgir. Paz para mim é paz comigo, é paz com os outros, paz com o mundo, paz com a criação. E é paz ativa, é confiança e é aceitação. É submissão, sim, aos desígnios divinos, mas é ação. Ação de quem quer ser melhor. Ação de quem quer vencer as próprias sombras. Ação de quem efetivamente deseja viver no mundo melhor, no mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração não vem só por ele. Vem pela nossa ação, pela nossa postura, pelos sentimentos que emitimos, pelos pensamentos, pelo que vamos transformando na vida, nos vários planos da vida. Não pensem vocês que somente nós que estamos encarnados nesse plano mais denso material da Terra, que nós estamos atravessando muitos desafios. Não, segundo a espiritualidade, os desafios são enormes neste período, também nos planos espirituais. Vejam só, nós ainda temos muitas sombras. E os nossos irmãos que também têm sombras são exatamente isso. Nossos irmãos. Que nós possamos então construir essa paz silenciosa, ativa. Mas essa é a minha visão. Eu tô louca para ouvir a visão da Júlia e da Sandra. Então vamos chamar a Júlia, porque agora é com ela. Pois é, Cristiane. E há uns 2 dias atrás eu recebi, por intermédio do Facebook, um texto de uma amiga minha de Belo Horizonte, e nesse texto havia uma referência ao verbo mulherar. O texto dizia que as mulheres estão com saudade de mulherar. Quer dizer, de bater papo, de jogar a conversa fora, de sair para passear, porque nessa época de pandemia, né, tá difícil mulherar. E aí eu respondi que todo domingo a gente mulhera aqui. Nós temos a live da mulherada do Cefacis, como disse muito bem Marina, né? E é uma alegria muito grande estar aqui, né, entre vocês. Aproveitei até para divulgar, botei lá no Facebook o nosso endereço para que essa mulherada, né, que está por aí, no domingo à noite, possa vir conversar conosco. Porque nós estamos aqui falando das nossas ideias, mas existe aí uma possibilidade de quem está nos ouvindo se comunicar, né? Eu acho que Marina já falou sobre isso, ela é quem faz essa mediação. Sempre é interessante que as pessoas possam participar conosco, porque nós não temos a palavra final, nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos aqui simplesmente trazemos, como disse muito bem Cristiane, a nossa visão. E a nossa visão hoje diz respeito ao convite à paz.
E eu estava ouvindo o Cristiane, estava vendo assim, como é interessante também, né, gente? Mineiro fala paz. Acho tão bonito isso. Eu, como carioca, não consigo falar paz. Eu só falo paz, né? Porque o carioca puxa no S. Então, para mim, hoje, o convite é convite à paz. E como é que a gente pode começar a falar sobre isso? Primeiramente, pensando o significado de paz, né? Paz é ausência de conflito. Esse é o significado. Se você for buscar no dicionário, é isso que lá está descrito como paz. E aí a gente pode pensar, será que a humanidade já viveu em toda a sua história, desde lá o início, os seus primórdios, realmente uma situação de paz, de ausência de conflitos? E nós sabemos que não. Nós sabemos que a história da humanidade, até hoje, infelizmente, é marcada por conflitos, né? E aí a gente vai refletir, vai pensar por que isso acontece. Logicamente que tem a ver com o nosso estágio evolutivo, nossa condição espiritual, né? Porque os nossos conflitos internos, aqueles que estão imanentes em nós, que ainda são inerentes à nossa condição espiritual, são esses conflitos internos que geram os conflitos externos, que se apresentam nos grupos e que dos grupos atingem a sociedade. Então, aí é a primeira coisa para a gente refletir, né? Que a ausência da paz tem muito a ver com a nossa dificuldade em encontrar a paz. E aí, Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela diz uma coisa muito interessante, né? Ela dá essa ideia de que a vida, de maneira geral, ela é feita de chances, digamos assim, de situações de atrito, situações de dificuldades, né? de conflitos, atritos e conflitos com as pessoas com as quais a gente convive e também conosco mesmo. E ela dá, digamos assim, 3 causas para isso, para que esses conflitos internos possam desencadear conflitos externos. Ela diz a exaltação, quer dizer, quando você perde a parcimônia, que foi o tema do domingo passado, você se exalta. Então, Joana fala da exaltação, ela fala também do excesso de expectativas que nós ainda mantemos, e ansiedade, quer dizer, essa exaltação, o excesso de expectativas e ansiedade faz com que a gente mantenha sempre esse estado de conflito íntimo, né, com os outros e conosco mesmo. E aí, a gente pode caminhar um pouquinho nessa análise pensando o seguinte, que nós só vamos conseguir, num futuro que se espera não tão distante assim, né, encontrar a paz quando cada um de nós se encontrar na sua própria paz de espírito. Porque você não pode produzir o que você não possui internamente, né? Não há como isso acontecer, né? Então, o que seria paz de espírito? Eu fui pesquisar, fui olhar nos livros espíritas, e aí as respostas que eu encontrei direcionam sempre para uma única constatação. Paz de espírito tem a ver com a consciência tranquila. E o que é a consciência tranquila? Nós sabemos que as leis de Deus estão impressas na nossa consciência. Então, nós encontraremos a paz quando estivermos cumprindo a lei de Deus, porque aí a nossa consciência estará tranquila, né? E também, dizem os espíritos,
que nós encontraremos a paz quando tivermos uma aceitação das nossas limitações e quando também compreendermos a nossa condição humana. E por isso é que a gente pode refletir a respeito do que Jesus nos sugeriu, né? Jesus nos recomendou que nós nos reconciliássemos com nossos adversários, que dessemos a outra face, né? Pois nessa reconciliação é que está implícita a ideia de aceitação de cada um de nós e do outro. Porque para eu me reconciliar com o meu inimigo, eu preciso abrir mão de alguma coisa e ele também. E só mesmo nesse jogo, né, esse interjogo de abertura de espaços, é que nós poderemos chegar a alguma conclusão pacífica. Por isso, Jesus recomendou que nós nos reconciliássemos uns com os outros. Deixássemos de lado as divergências, buscássemos encontrar, né, as convergências, aquilo que pode nos unir. E aí, Cristiane disse alguma coisa que Cristiane, eu vou até repetir, que ela disse, eu vou repetir, e eu acho que é importante ratificar isso que Cristiane disse. Porque Joana fala também assim nesse capítulo, que paz não é inércia, paz não tem a ver com isenção de lutas. Essa é uma ideia muito errada, né? Pelo contrário, a busca da paz de espírito, né, é uma luta constante dentro de nós. Por quê? Porque aquela pessoa que está engajada no seu aperfeiçoamento, ela está lutando contra suas más inclinações. Ela está buscando se melhorar, né? Mesmo sabendo, gente, que o distanciamento do mal em nós é um processo longo, é um processo progressivo, que vai levar ainda muito trabalho, que demanda muito tempo, né? Mas compreender isso não pode nos levar a desistir. Nós temos que estar sempre, né, buscando, trabalhando, lutando pelo nosso aperfeiçoamento. Sabemos que o processo de maturação do nosso espírito, de amadurecimento espiritual, de evolução, é gradual. Que cada um de nós está num determinado nível. Mais ou menos aqui, né, temos algumas semelhanças, mas as diferenças são maiores ainda, sem sombra de dúvida, né? E o que nós podemos fazer com isso? Se a gente compreende isso, que o nosso processo de maturação é gradual, o que nós podemos fazer, compreendendo que esse amadurecimento se dá pouco a pouco, é buscar alcançar aquilo que Cristiane também trouxe, né? Afastar as sombras em nós. Lutar contra as nossas sombras. Porque quando a gente luta contra as sombras em nós, né, nós vamos buscar a serenidade na vida. E aí nós vamos deixar de brigar contra a incompletude da vida em nós. Porque nós somos seres incompletos. Nós não damos conta de responder, né, ou de produzir aquilo que gostaríamos de fazer. Nós não temos todas as respostas. Nós somos extremamente indefesos, nós somos extremamente incompletos diante da plenitude da vida, né? Então, a paz interior, essa paz de espírito, ela só pode acontecer quando nós fazemos as pazes com a nossa própria existência. É muito interessante, né, isso? Quando as crianças brigam, elas dizem assim, vamos fazer as pazes?
Quer dizer, elas estão se referindo a esse movimento de reconciliação. Fazer as pazes, quer dizer, voltar a um estado pacífico. Esquecer aquilo que aconteceu, né? E se eu faço as pazes com a minha existência, eu posso tirar dela o que ela tem de melhor, sem esperar que esse melhor seja a perfeição, viu, gente? Porque se eu fico esperando pela perfeição, eu vou cair naquilo que Joana diz, que é o excesso de expectativas. Né? Eu preciso de ter consciência do estágio em que eu me encontro, aquilo que eu já consegui melhorar, o que eu devo fazer para continuar melhorando, né? Sem que o nível de exigência seja tão alto que me permita, ou que não me permita, perdão, que me impeça de continuar caminhando. E aí, o que nós podemos pensar? Que somente a reconciliação com a vida, a partir dessa ideia, né, que eu trouxe para vocês agora, né, que nós façamos as pazes com a existência e assim nós possamos nos reconciliar com a vida, só isso é que nos vai trazer a paz interior e dar fim aos nossos conflitos internos. Não existe paz externa, gente. Joana também diz isso. É aquilo que vem de dentro de nós para fora. É assim que funciona. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E aí, o que vai ser possível que a gente tenha dentro de nós para poder desencadear esse movimento? O amor a Deus, o amor ao próximo, né? O conceito amplo da fraternidade pregada pelo Cristo. E aí, só o amor seria o sentimento capaz de nos levar a nos reconciliar com a vida e conosco mesmo. Um outro aspecto também importante, eu acho, que a gente precisa de pensar, é como que esse conceito de paz, paz de espírito, paz interior, está relacionado com a saúde. Hoje nós sabemos, nós temos muita informação a este respeito, né? Relacionando como é que um ambiente físico saudável, onde reine harmonia, tranquilidade, né? É importante para a manutenção da saúde física. E também como que a falta dessa paz de espírito pode gerar doenças. Nós sabemos hoje que encontrar a paz de espírito, ou buscar a paz de espírito, ou se aproximar da paz de espírito, né, é limpar a alma, gente. É acabar com as guerras, com ódios, rancores, mágoas, vitimações, posições de vítima, culpas, todos esses sentimentos, né? Quando você se apega, por exemplo, a alguma situação, alguma pessoa, você não consegue amar, você só está apegada, né? Culpa é um outro sentimento que não te permite sair do lugar, você fica ali agarrado naquilo que é motivo da tua culpa, você é prisioneiro da culpa. Então, todos esses sentimentos geram energias negativas. E essas energias negativas, elas são capazes de afetar o nosso corpo físico. Dr. Bezerra, no livro Apelos Cristãos, Psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, vou ler para vocês. Tranquilize o campo nervoso. Quer dizer, tranquilize o campo nervoso, seus nervos. Não se exalte. Não perca a paciência. Nós temos discutido isso, né? Seja parcimonioso. Tranquilize o seu campo nervoso. Descanse o pensamento na prece e no trabalho do bem.
e use a serenidade mental como remédio edificante. Ó, a serenidade mental como remédio edificante. Cuidado para consigo mesmo. Cuidando para consigo mesmo, no sentido de preservar a sua paz em favor da sua própria saúde. Então, vejam vocês, é Dr. Bezerra de Menezes quem estabelece essa relação entre paz e saúde. Pessoa que vive se degladiando consigo mesma, né, ou em guerra constante com os outros, que está sempre com o espírito armado, né, que está sempre, digamos assim, em conflito no ambiente em que vive, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, enfim, né? Essas pessoas, elas tendem a adoecer. Hoje já se tem a noção bem precisa de que a grande parte, maioria das doenças vem de dentro para fora. Quer dizer, é do espírito para o corpo. Porque nós sabemos, gente, que corpo e espírito estão ligados, estão interligados a tal ponto, estão tão ligados, o corpo e o espírito, que todas as nossas emoções, todas as nossas sensações, sejam boas ou sejam ruins, são compartilhadas pelas nossas células. Todas elas. Existe um médico indiano, Dr. Deepak Chopra, radicado nos Estados Unidos. Ele fala disso muito bem. Ele fala corpo sem idade, mente sem fronteiras. E ele explica muito bem como que o nosso pensamento afeta o funcionamento das nossas células, produzindo doenças. Pesquisas científicas comprovam isso, né? Então, nós precisamos buscar a paz de espírito. Por quê? Porque a paz de espírito, né, é garantia de manutenção do nosso corpo físico, que nós sabemos que é tão importante no nosso processo evolutivo. E para encontrar esta paz de espírito, né, para finalizar, chamar minha amiga Sandra, eu gostaria só de lembrar para vocês o seguinte: para a gente poder encontrar a paz de espírito, é muito importante desistir de querer mudar o passado. Já passou, gente. Nós precisamos viver verdades do presente. Aquilo que nos impactou no passado, né, e nós temos a tendência de gravar muito mais o negativo do que o positivo, não pode ficar em nós a existência inteira. Então, nós precisamos desistir de querer mudar esse passado, porque não é isso, né? Muitas pessoas pedem vida nova. Eu quero uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de felicidade. Mas elas não estão capazes, não estão dispostas de esquecerem suas histórias tristes. Vivem remoendo aquilo que lhes fez mal. E aí, esses pensamentos negativos tiram completamente a sua paz. E de paz, elas não vão viver bem, né? É preciso, então, sempre olhar para frente, né? Persistir nas mudanças que nós já alcançamos. Cada um de nós sabe o que já conseguiu mudar em si mesmo e o que ainda precisa de ser modificado, precisa de ser trabalhado, né? Mas aquilo que nós já conseguimos mudar foi o primeiro passo que nós demos para diminuir os nossos conflitos internos e encontrar a nossa paz de espírito. Essa era a contribuição que eu tinha a trazer para vocês na noite de hoje. Agradeço muito a atenção e agora chamo a minha amiga Sandra para continuar a nossa live. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marina. Boa noite, os amigos do domingo, que estão sempre aí nos prestigiando, né? Muita paz para todos nós. A Joana começa essa lição de hoje, Convite à Paz, citando o Evangelho de João,
o capítulo 14, versículo 27. Aproximando-se o martírio, Jesus reuniu seus apóstolos e lhes disse: Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, aqui nessa passagem, fica muito claro que a paz do Cristo é muito, muito diferente da paz do mundo. E é sobre essa diferença entre a paz do Cristo e a paz mundana que eu quero refletir com vocês essa noite. Como a Júlia já nos disse, né? Está ali a palavra, né? Paz, ou paz, tanto faz, está ali no dicionário com inúmeros significados, mas os significados mais encontrados seriam ausência de guerra, descanso e silêncio. São os significados mais encontrados para a palavra paz. Ausência de guerra, descanso e silêncio. Ocorre, gente, que tanto descanso quanto silêncio, por si sós, eles não significam necessariamente algo de bom. O descanso, muitas vezes, pode estar associado à inércia e à preguiça, como a Cristiane já falou, e a Júlia ratificou, devido à importância. A paz não tem absolutamente nada a ver com ficar parado, não tem nada a ver com a inércia. E o silêncio, gente, pode, e isso não é raro, viu? Está ali devido ao medo. Numa penitenciária, por exemplo, pode haver silêncio. Pode haver um silêncio absoluto, mas é difícil dizer que as criaturas que ali se encontram estejam apaziguadas, não é mesmo? Determinada casa, por exemplo, pode estar silenciosa e ordeira, mas ela está silenciosa e ordeira pelo pavor que o chefe da família inspira nos seus membros. Então, também não posso dizer que ali reina a paz, que os membros daquela família estejam apaziguados internamente. O que eu estou tentando exemplificar aqui, com esses dois exemplos, o da penitenciária e dessa casa onde reina um chefe da casa tirano, é que a paz, na concepção mundana, muitas vezes envolve, tá? A paz mundana, né? A paz do mundo, muitas vezes envolve opressão e inércia. Por isso, a paz do Cristo é totalmente diferente da paz mundana. Kardec, no item 4, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Sedes Perfeitos, ele nos ensina, abre aspas, a paz é o fruto da transformação moral e do combate às más inclinações, fecha aspas. Por aí vocês estão vendo que não tem nada de inércia, né? Reduzindo os termos do capítulo, né? Que eu não vou ler o capítulo aqui para vocês, então, reduzindo os termos, o que o Kardec nos diz é que a posse da paz é uma construção individual, é uma construção singular de cada um de nós espíritos, dia a dia, trabalho de formiguinha, que exige um trabalho de disciplina, um trabalho persistente, para que possa surgir aquele homem novo, para que o homem velho ceda espaço e surja o homem novo, como diz Paulo de Tarso, né? Então, gente, esse trabalho do dia a dia, esse trabalho que varia de espírito para espírito, nada mais é do que autorreforma, reforma íntima, não é mesmo? No livro Ação e Reação, do André Luiz, está lá no capítulo 3, na Mansão da Paz,
quando alvo de ataques das sombras, o instrutor Druso leciona que a paz, também abram aspas, a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos. Isso é muito importante. Essa conquista da paz. Isso aqui resume toda a minha fala de hoje. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso aqui está a síntese, o resumo de tudo que eu quero deixar para vocês hoje, toda a minha mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Isso que o instrutor, que o benfeitor Druso estava dando aula. A paz não é a conquista da inércia. Eu não vou pensar que eu quero ficar em paz, tranquilo, quietinho. Não. A paz não é a conquista da inércia, mas sim o fruto. Olha o que é a paz, gente. O fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos. Eu vou explicar isso para vocês, essa lição do benfeitor Druso, e para isso eu vou pedir a Marina que coloque aí para nós um pequeno esqueminha que eu acho que ele é muito didático para que a gente possa entender o que o benfeitor Druso estava explicando. Ótimo, Marina, obrigada. O que eu estou querendo dizer para vocês, para explicar o que o Druso estava dizendo? O medo, gente, desperta em nós o que nós temos de pior, as piores reações em nós. Ele desperta aqui dentro. Ele desperta a crueldade, ele desperta o orgulho, ele desperta julgamento, críticas, ele desperta a nossa dependência química a álcool, drogas, ele desperta isolamento, eu quero me refugiar, ficar isolada, ele desperta a culpa em mim, ele desperta o egoísmo, ele desperta a rigidez, ele desperta uma autoestima ruim, baixa. Quer dizer, eu posso ficar aqui a noite inteira falando para vocês das piores reações que o medo vai despertar em mim. O que é o medo, gente? O medo é uma emoção, uma das 4 emoções básicas que o ser humano tem. Então, o medo, ele está aqui na superfície do nosso psiquismo. Então, vocês estão vendo lá no esquema. O medo está aqui como uma emoção básica do ser humano, uma das 4 emoções básicas. Então, ele está ocupando aqui a superfície do nosso psiquismo. Mas o que está lá? Sustentando essa emoção, o que está lá no nosso profundo do nosso psiquismo é o sentimento do desamparo. Então, quando eu estou me sentindo desamparada, a primeira coisa que vem é a sensação de medo. Eu estou me sentindo desamparada, a emoção medo. E a emoção medo em qualquer uma das nuances, tá? Desde uma insegurança até um medo exagerado, até as patologias, as crises de pânico, por exemplo. Então, para que eu possa sair dessa postura, né, dessa reação de medo e conquistar o que a Marina está mostrando ali, e conquistar a minha paz, que vamos voltar lá no esquema, Marina, e conquistar essa minha paz, né, que é lá, ó. Nós vamos ver a setinha que diz aonde que eu vou chegar. A paz, eu preciso ter essa alegria, né? Essa vontade de viver, essa alegria de viver. Então, como a Júlia disse, como a Cris disse, só através do amor. Então, gente, lá no alto, lá na superfície do meu psiquismo está a 4ª emoção básica, né? Que é a alegria. E sustentando essa emoção básica lá no profundo do meu psiquismo, o que tem, gente? Tem o sentimento de amor. E esse amor, ele vai desde o amor eros, passando pelo amor fraternidade, até o amor ágape, né? Que é um amor incondicional. Então, dependendo do nível desse amor, o que vai acontecer? Esse tipo de emoção vai se manifestar, que é a alegria.
Então, essa alegria, ela pode começar numa euforia, numa excitação, por exemplo, através da manifestação de um amor eros, por exemplo. A gente fica excitado, a gente fica eufórica e pode chegar até a paz, que é o que eu quero conquistar. Essa paz depende desse amor incondicional, desse amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, esse sol interior. Para que eu possa conquistar isso, gente, é o que o benfeitor Druso nos ensina. É um equilíbrio entre a fé no poder divino e autoconfiança em nós mesmos. Então, eu só vou chegar lá nessa alegria, nesse sentimento de amor que me traz essa paz, se eu conquistar esse equilíbrio entre a fé no poder divino e a autoconfiança em mim mesmo. Por quê? Eu vou perceber que eu não preciso ter esse sentimento de desamparo que vai se manifestar no medo, que vai despertar as piores reações em mim. Por quê? Porque, gente, não existe nada, nem ninguém aqui no plano físico, no plano material, que me traga esse amparo que eu quero, esse amparo que eu estou procurando. Esse amparo, ele só vem da espiritualidade. Eu tenho uma família no plano espiritual, eu tenho uma família espiritual que está ali, gente, cuidando de mim. Sabe uma criança, quando ela sai daquele estágio de engatinhar e começa a querer andar? Então, tem toda uma família ali cuidando para que essa criança não caia, para que essa criança não machuque. Então, a gente está ali cerceando, cuidando para que a gente possa ajudar essa criança a andar sem machucar, sem cair e machucar. Você não vai andar por ela, você não vai pegá-la no colo, mas você vai ajudá-la. Então, assim, a nossa família espiritual, eles não podem nos tirar das provas, das dificuldades, mas eles estão ali torcendo para que a gente consiga. Eles estão ali ao nosso lado, conseguindo os anjos sem asa para nos ajudarem aqui no plano terreno, conseguindo os instrumentos que nós necessitamos para passar pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades. Então, a hora que eu tenho fé nesse poder divino, que existem pessoas, existem espíritos, então lá em cima, quando eu tenho essa fé no poder divino, acreditando que existem espíritos, né, iluminados, espíritos que são a minha família espiritual lá no plano espiritual, que estão cuidando para que eu passe pelas minhas provas, pelas minhas dificuldades e consiga sair dessa existência vitoriosa, eu vou adquirir o quê? Essa autoconfiança. Então, é o que o benfeitor Druso nos ensina. Então, eu só consigo chegar na paz, que é lá o último estágio da felicidade, né? Eu só consigo adquirir essa paz interior, o último estágio da felicidade, quando eu consigo esse equilíbrio entre a fé no poder divino e a autoconfiança em mim mesmo. Aí eu chego lá, ó, tá vendo? Nesta paz, que é o último estágio da alegria. Ela começa naquela coisa pueril da euforia, da excitação, passa pela felicidade, passa por todas as sensações, né, da alegria e chega na paz plena, né? Isso dependendo desse manancial de amor que existe dentro de mim. Se é um amor eros, se é um amor fraternal, se é um amor ágape. Quanto mais incondicional é esse amor, mais ele é capaz de se manifestar através da paz, não é? Então, gente, o que eu deixo aqui para vocês é que podemos afirmar que a paz do Cristo, de modo algum, ela pode ser identificada com a inércia, porque ela é um estado de consciência e ela não depende das ocorrências externas, das ocorrências do mundo. Essa paz somente pode ser desfrutada por aquela pessoa que realiza um profundo trabalho pessoal, um trabalho de autoconhecimento, uma reforma íntima, né? Então, por isso tudo vocês podem perceber que a paz é trabalhosa, a paz é operante. Ela não é um presente que cai no meu colo por descuido.
A paz é uma conquista, tá? E o seu gozo, o gozo dessa paz pressupõe esforço, um esforço em burilar o meu próprio caráter, em evoluir espiritualmente. E aqui, gente, eu não posso deixar de citar o aparente paradoxo, né? Quando Cristo declara que eu não vim trazer a paz. Ele estava falando que ele não veio trazer essa paz mundana, no sentido mundano da palavra, né? Mas sim, eu vim trazer a espada. Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele está aludindo que ele veio trazer a guerra em família, né? Através das reencarnações, das nossas dívidas kármicas, né? Obviamente, ele não se referia a nenhum conflito físico, a nenhum duelo, né? Mas a vivência difícil junto aos nossos parentes, aos nossos familiares. E difícil, gente, não só com eles, com os parentes, com os familiares. Difícil a convivência no geral. É aquilo que eu sempre digo, né? É muito fácil ser santo em mosteiro, ficar lá isolado, quietinho no mosteiro. Isso é muito fácil. O difícil é a convivência do dia a dia, né? A espada que Jesus se referia é aquela cujo detentor, né, da espada, simbolicamente, em ação própria, corta o egoísmo, corta o orgulho, corta a vaidade, né? Então, concluindo, o que eu quero deixar aqui para vocês é que a paz do Cristo, ela é trabalhosa e ela é operante. Ela é pulsante, porque ela é amor, gente. É o que está lá no profundo do nosso psiquismo, o mais profundo do nosso psiquismo. Ela está sustentando essa emoção, alegria, que pode se manifestar em paz, paz interior, apaziguamento. E essa paz do Cristo, ela está à disposição de todos nós, mas só vai desfrutá-la quem trabalha para conquistá-la, não é? E finalizando, gente, eu quero deixar aqui com vocês o meu boa noite e pedindo ao Pai, né, que nos auxilie para que durante este ano que está iniciando, esse 2021, e para os próximos também, né, que possamos ser instrumento da paz. Boa noite. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu,
eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.